E aí, amigos? Vamos conversar hoje, vamos dar início hoje, né? Porque a gente vai fazer mais de um vídeo sobre isso, sobre um assunto que traz um pouco de dor de cabeça para vocês, que se chama logaritmo. Amigos, realmente logaritmo, ela pode ir desde uma coisa muito básica até uma coisa um pouco mais profunda. E o que é que a gente tem que lembrar? Como todo e qualquer assunto numa prova, ele vai ter uma questão na prova. E a gente não precisa ficar refém daquilo. A gente podendo transformar aquilo numa resposta certa, show. Mas não chegando, não é só para você que aquilo está sendo complicado. Isso está sendo complicado para outras pessoas também. Mas, na tentativa, né, eu queria me dar o direito de conversar um pouquinho sobre esse assunto que faz tanta gente ficar aperreada. Antes de mais nada, o que é um logaritmo, né? A gente vê muito essa escrita. Queria que os termos ficassem bem claros para vocês. Eu, por exemplo, quando eu era aluno de ensino médio, lá começando ainda, né? No primeiro ano do ensino médio, a primeira vez que eu li isso, eu li a elevado a B, sabe? Até o professor chegar na sala, eu sempre fui muito de me antecipar, ler as coisas. E é uma coisa que era interessante, né? O logaritmo do número B na base A é igual a x, então. Até mesmo entendendo a frase que está escrita, o logaritmo é igual a x, então. Quem é o logaritmo? É esse x aqui, ó. Isso é que é o nosso logaritmo. Isso daqui a gente chama de base do logaritmo. Isso daqui a gente chama de logaritmando ou antilogaritmo. Mas alguém vai perguntar esses nomes a vocês? Não. Mas a leitura eu acho essencial. E o que é que seria esse logaritmo? Meu povo, é uma reescrita que a gente faz de um exponencial. Ó. Logaritmo é o expoente ao qual se eleva essa base para se obter o logaritmando. Então, veja que estudar exponencial e estudar logaritmo são duas coisas muito próximas, né? Muito próximas. Então, por que é que a gente fala que existem algumas condições de existência para um logaritmo? Primeiro, se a gente está trabalhando com um exponencial, a base tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Bom, por que que ela tem que ser maior do que zero? Porque isso vai cair numa função, tá legal? Isso é quando a gente está na nossa função exponencial. Mas a condição de que a base lá da tua função exponencial, da tua função logarítmica, tem que ser maior do que zero e diferente de 1. E turma, um número maior do que zero e diferente de 1. Por que o diferente de 1? Porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Você teria só uma constante. Um número maior do que zero e diferente de 1 elevado a qualquer expoente real que você tenha, nunca vai dar negativo. Por isso que a gente diz que a condição de existência... Agora, isso daqui é o lado técnico da coisa. A gente deveria se aproximar do lado prático da coisa. Então, antes de qualquer coisa, antes de iniciar qualquer coisa, já que a gente está falando da definição de um logaritmo, que tal a gente ver o que é que a gente pode fazer com essa definição? Nesse primeiro momento, eu quero que você olhe com muito carinho. Olha. Quando uma pessoa chega e diz, calcule o logaritmo de B de 8 na base 2. O que é que essa pessoa está perguntando? O logaritmo, não é esse x? Ela está perguntando a quem eu devo elevar esse 2 para obter esse 8. Então, olha, 2 elevado a x é igual a 8. Jesus chegou? Caiu na equação exponencial. E esse número 8 pode ser escrito como uma potência 2 ao cubo. E, como essas bases já são iguais, o que é que falta para essa igualdade ser verificada? Só faltam os expoentes serem iguais. Então, se a gente não for por mágica, se a gente não for por diquinha, se a gente não for por macete, matemática é interpretação, turminha, tá? Matemática é interpretação. E depois que você ganha a manha toda da coisa, olha só, log
de 25 na base 5, por exemplo. O que é que ele está perguntando? Ele está perguntando quem é esse expoente ao qual o 5 deve ser elevado para você obter o 25, cara. Então, 5 elevado a x é igual a 25. Com todo o respeito que eu tenho por todo mundo, mas conversinhas do tipo, corta as bases. Turminha, que operação é essa? Cortar as bases? De coração. Não existe essa operação. A gente está jogando o nosso aluno num erro futuro, porque ele vai achar que existe essa operação cortar as bases. Nós estamos no meio de uma igualdade apenas. Para que 5 elevado a x seja igual a 5 ao quadrado, o x tem que ser igual a 2. Agora, olha só que coisa interessante. Se eu escrevesse aqui o logaritmo de 6 na base 36. Dá uma olhadinha para mim com isso. O que é que eu estou procurando? Ó, eu estou procurando a que expoente eu devo elevar o 36, que é o logaritmo, né? O x é o nosso logaritmo, para obter o número 6. Então, olha só. 36 elevado a x é igual a 6. Esse 36, meus amigos, não é 6 ao quadrado elevado a x? Então, aqui nós temos uma potência de potência. Olha só. 6 elevado a 2x igual a 6 elevado a 1. O que é que falta para nós termos essa igualdade verificada? O 2x tem que ser o 1. E se o 2x tem que ser o 1, o x tem que ser 1/2. Eu vou apagar isso aqui de cima para fazer mais uma perguntinha para vocês e que vocês tirem as conclusões. A gente perde muito tempo decorando informações quando a gente poderia simplesmente concluir algumas coisas. Vou passar um tracinho aqui só para separar esses dois níveis de pergunta. Se eu chegasse para meus amores e perguntasse quanto ao log de 5 na base 125. Olha só, isso aqui é o que eu estou procurando, né? É o meu x. Mas, meus amigos, 125 elevado a x tem que dar 5. Vocês concordam comigo? Então, 125 elevado a x tem que dar 5. Porém, 125 é 5 ao cubo elevado a x igual a 5. 5 elevado a 3x igual a 5 elevado a 1. O que está faltando, amigos? Está faltando, única e exclusivamente, eu afirmar que esse 3x tem que ser o nosso próprio 1. Ou seja, o nosso x tem que ser 1/3. Olha só, se a gente não poderia economizar um pouquinho o nosso tempo fazendo uma breve observação. Olha só. Olha só. No primeiro exemplo, eu escrevi logaritmo de 8 na base 2. Mais 8 é 2 ao cubo, não é? Você lembra qual foi a resposta que a gente achou? 3. No segundo exemplo, eu escrevi logaritmo de 25, que é 5 ao quadrado, na base 5. Você lembra qual foi a resposta? 2. No terceiro exemplo, eu escrevi logaritmo de 6 na base 36, que é 6 ao quadrado. Você viu qual foi a resposta? 1/2. E no último exemplo, eu escrevi o log de 5 na base 125, que é 5 ao cubo. E eu não sei se você notou qual foi a resposta. 1/3. Então, a gente usa algumas repetições que a matemática possui para facilitar a resolução das questões. Observem o que é que aconteceu em cada um desses exemplos. 2 a 2. Olha só. Nesses dois primeiros exemplos,
Vocês viram que a resposta foi exatamente esse expoente passando para frente? Porque o que sobrou foi logaritmo de 2 na base 2, que é 1. 2 elevado a 1 é 2. Observem que no log de 5 ao quadrado na base 5, eu poderia simplesmente dizer de forma prática que é como se esse 2 tivesse vindo para frente. Porque o que sobrou foi log de 5 na base 5, que é 1. Já nesses dois outros exemplos onde o expoente está na base, observem aonde é que o nosso expoente foi parar. O expoente da base foi para frente, só que ele invertido. Olha onde é que o expoente da base foi parar. O que a gente não pode é começar pelo fim da conclusão, cara. A gente tem que começar por onde isso chegou. Então, isso não é coincidência não, turma. Isso acontecerá sempre. O expoente do nosso logaritmando, ele pode ir para frente, porque na hora do cálculo era isso que ia acontecer. E o expoente da nossa base, ele pode ir para frente invertido. Você pode rever esse vídeo quantas vezes você quiser. Eu vou dar uma pequena pausa agora, para a gente poder fazer mais exemplos e agora sem ser usando mais a definição. Vamos ver essas duas consequências da definição? Te espero no próximo vídeo.